Nas Brechas do Momento, um podcast para ajudar a educar a ação musical na escola e na vida. Realização: equipes de educação musical dos campi Niterói e São Cristóvão III. Colégio Pedro II. Opa, gente, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio de Nas Brechas do Momento. Um episódio com um tema de educação que vai ser bem diferente. Vai ser um episódio construído por nós, alunos, feito por nós, pensado por nós, para mostrar nossa visão sobre a educação, né? Estamos aqui com 2 de São Cristóvão, 2 de Niterói, 2 de Realengo, 2 do Centro. Nós de São Cristóvão somos velhos aqui no podcast, né? Somos eu e a Luana. E aí, Luana, como é que você tá? Tá tudo bem? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem. Eu tô muito ansiosa por esse episódio, porque é uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado. E tem a participação de vários alunos, como, por exemplo, o Thiago. E aí, Thiago, como é que você tá? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês gravando esse episódio. Nunca imaginei que eu estaria aqui com vocês, mas a pedido do meu professor, eu vim aqui. Estou com expectativas muito boas para esse podcast. E junto comigo, do campus Niterói, tem meu amigo Vinícius. E aí, galera que está ouvindo o podcast. Estou muito animado para fazer isso aqui. Espero que seja muito bom para vocês ouvirem isso aqui, né? Então vou passar aqui a palavra para a Lívia, que também está aqui com a gente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Confesso que nunca participei de um podcast assim, de alunos em si, mas eu creio que é uma oportunidade maravilhosa de passar a nossa visão também na educação e de como a gente vê vivendo isso na pele, né? Do campus também de Realengo, assim como eu sou, temos o João Varenco, que vai falar com vocês agora também. Oi, galera, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sou João Pedro. Também estou muito animado para participar. Nunca tinha participado, assim como a Lívia. Junto com a gente também tem a Vitória do Centro. Fala, galera, tudo bem? Eu sou a Vitória, do Campus Centro. Primeira vez que eu estou participando, estou bem animada também. Espero que estejam todos bem e vamos lá. Estou aqui também com o Daniel, que também é do Campus Centro. Vai lá, Daniel. Eu sou Daniel Iório e eu sou do Campus Centro. Isso aí. Episódio de hoje: nossos alunos falando sobre educação. Então, gente, lá no meu campus, né, o São Cristóvão III, tinha um mural bem no meio assim dos corredores que mostrava uma imagem bem interessante. Tinha lá uma fábrica nos anos 1800, né, no começo da Revolução Industrial. Vários trabalhadores sentados em frente à esteira. E embaixo estava uma escola em 1800, alunos sentados e na frente deles um professor em pé. Aí estava depois uma fábrica nos anos 2020, tudo diferente, com tecnologias e com poucos trabalhadores mais espalhados. E uma sala de aula em 2020, a mesma coisa, assim, né? Não tinha mudado nada de 1800. Aí é uma reflexão, né? Como que tudo mudou, menos a sala de aula. Eu lembro que um professor de filosofia do primeiro ano, ele sempre chegava e mandava todo mundo sentar em roda. E eu sentia que aquele era um ambiente mais acolhedor, né? Eu tinha um professor também no 8º ano de sociologia que fazia a mesma coisa. E aquilo transformava o ambiente em um ambiente mais acolhedor, mais democrático. Você via todo mundo e você se sentia pertencendo àquela aula, né? Não ficava dividido em grupo. E aí eu queria saber de vocês como seria a sala de aula ideal assim. Então, gente, acho que estar em roda, além de ser meio que comprovado por psicólogos e estudiosos dessa área da mente humana, né? Faz a gente estar todos no mesmo nível, tanto o professor quanto o aluno, porque não é só o professor que ensina, mas o aluno também ensina com as experiências que ele já teve, né? E o aluno também, assim como ele aprende, o professor também aprende. E desde quando a escola, muitas das vezes, passou a ser um ambiente onde o professor não tinha esse contato realmente com o aluno, era algo muito, muito mais profissional do que, assim, cuidadoso mesmo, aí a escola começou a ser algo visto como ruim ou chato, né? Mas quando se tem uma roda, quando se tem uma conversa, como vocês estão bem, essa preocupação acho que é essencial, não só para alunos do ensino médio, mas como alunos também do fundamental, abaixo também do fundamental 2, fundamental 1. A aula ideal para mim, eu gosto muito de música e seria interessante não só introduzir algo dinâmico, mas também algo falado, não só vídeos ou algo escrito num quadro,
mas realmente uma troca de ideias. É basicamente essa questão de tudo se tornar repetitivo, né? E às vezes, se o aluno parar para refletir um pouco de que vai viver mais de 10 anos naquela repetição, se ela, parar para refletir nisso quando pequena, ela vai perceber que aquilo vai se tornar algo chato, entendeu? Então, essa mudança de rotina, esses pensamentos em questão de fazer uma atividade diferente, propor algo diferente aos alunos, sabe? Tentar até conversar com o aluno, sabe? Para tentar entender o que ele acha. Eu acho que são experiências, assim, inexplicáveis, porque você sempre vai ter algo muito mais diferente do que simplesmente você parar com um aluno, né, e fazer aquela rotina que você faz todo dia, que todos os professores de todas as matérias fazem. Eu acho isso que se torna algo, assim, até para o professor saber lidar com os alunos, né? Isso eu acho um negócio bem legal. Eu achei bem legal isso que o Caio trouxe, do quão antigo é esse sistema, né, do professor estar ali em pé, falando e os alunos sentados olhando, e eu acho que tem papel tanto da escola, né, os professores, a parte pedagógica, quanto dos alunos questionar isso, né. Eu acho interessante mencionar que lá no campus de Realengo, o 6º e o 7º anos, eles têm uma organização diferente da sala. É exatamente um U, né, o formato de um U, em vez das cadeiras em fileira, que você vê que torna o ambiente menos tedioso, vamos dizer assim. E isso reforça até estereótipos, né? Por exemplo, quem senta lá no fundão da sala, então é o bagunceiro. Quem senta na frente é quem presta atenção. São estereótipos que são reforçados pela essa formação, né? Além disso também, completando um pouco do que a Lívia falou, o professor ele não tem que ser ele não tem que ocupar aquela posição de amedrontador. A gente não precisa ter medo do professor. O professor pode ser uma pessoa mais próxima da gente. Ele não precisa ser alguém distante. Ele precisa impor respeito, mas não precisa ser através do medo. Já vivenciei momentos que, assim, tinha professor que tinha que dar escândalo para falar, tinha que fazer tinha que dar um grito para todo mundo prestar atenção nele. E outros momentos em que o professor, assim, de tanto que a gente gostava dele, o professor abria a boca, todo mundo fazia silêncio na hora. O professor não precisava nem levantar o tom de voz. Falava baixinho, todo mundo escutava. Então, ele não precisa ocupar uma posição de cara amedrontador que todo mundo respeita, porque senão vai pra coordenação, sabe? Se não respeitar, ou vai sair de sala. Não precisa ser uma coisa tão dividida assim. Ele pode ser alguém mais próximo da gente. Eu concordo plenamente com a Vitória. E realmente o professor ele não tem que ter esse papel de dono do local, sabe? Se você não me respeitar, você vai para a direção. Tem que ser uma pessoa com quem você se sinta confortável, com quem você se sinta bem para conversar, para prestar atenção na aula, porque se você ficar com medo daquela pessoa que está na sua frente, como é que você vai conseguir prestar alguma atenção, sabe? Se qualquer coisa que você fizer, o professor pode te botar na coordenação, alguma coisa do tipo, se você conversar com algum amigo, nem que seja pouco, você vai parar na direção. Então, eu acho muito legal esse sistema de roda que alguns professores fazem, porque é realmente isso que vocês disseram. Você consegue ver todo mundo, você fica no mesmo nível que o professor, o ambiente se torna muito mais confortável. Então, super concordo com vocês nessa questão da sala se sentar de uma maneira diferente, porque, assim como vocês também, eu acredito que a escola tem que ser um lugar que envolva o aluno, né? Às vezes tem que ser chato mesmo, porque faz parte da escola, né? Mas acho que tem que ser uma experiência que o aluno vai realmente aprender, e a gente tem que ver como que ele vai aprender melhor, né? Então, esses são alguns meios, né, de aprender melhor, né? Sentar em roda e, às vezes, ter atitudes mais ponderadas. E acho que isso tudo estimula melhor o ensino, né? O ensino de qualidade. É uma arte do Andy Warhol, né? Que é aquela sopas Campbell, que é tipo vários enlatados assim, colocados um em cima do outro, enfileirados. E se você vê a loja de produção antigamente, era assim, uma produção que você conseguisse enfileirar o máximo possível de pessoas em um lugar.
E eu acho que isso se traduz muito assim na nossa sala de aula. Essa lógica de produção que a gente sofre na sala de aula, né? Com muitas matérias para um ensino cada vez mais pressionando para uma prova que pode decidir o nosso futuro. Eu queria saber de vocês isso. Eu achei muito interessante isso daí, essa sua comparação, Caio. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas isso não tem a ver só com a escola, tem a ver com todo o sistema de ensino. Porque, tudo bem, se a gente tem um Enem para fazer, então a escola vai ter que preparar a gente para esse Enem de qualquer forma. O problema é que esse sistema de educação, ele parece que está preparando um monte de robozinho para saber um monte de matéria que, eventualmente, a gente vai acabar não usando tanto. Por exemplo, alguém que quer cursar música, alguém que quer estudar música, precisa estudar organela de célula, entendeu? Não é uma coisa objetiva, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente, por exemplo, se a gente tivesse um sistema que a gente pudesse escolher as matérias que a gente vai cursar de acordo com com qual profissão a gente vai querer seguir, ao mesmo tempo é muito difícil a gente fazer isso, né? Porque a gente já chega no terceiro ano meio na dúvida do que vai fazer, de qual profissão vai seguir, então a gente teria que decidir ainda mais cedo quais matérias cursar. É até uma ideia interessante não dar tudo, desenvolver uma matéria específica ou algum ramo específico de alguma profissão para alunos diferentes, né? De cada ramo que interessa mais a esse aluno. Porém, ao mesmo tempo, assim como ela mesma mencionou, seria complicado fazer isso, e além disso, ademais disso, eu creio que para haver uma coisa assim, a pessoa tem que ter muita certeza, e muitas certezas de como a gente escolher essa faculdade em si, esse curso que a gente quer cursar, muitas das vezes vai vir da escola também pela oportunidade de matérias que a gente tem lá dentro. Então, tendo contato com essas diversas matérias lá dentro, faz com que a gente veja também qual é melhor pra gente, o que se encaixa mais na nossa vida, o que a gente quer. Porque se a gente não tivesse essa opção também de viver de tudo um pouco lá dentro, a gente nunca saberia também muito disso. Porém, acredito sim, como o Caio disse, que existe essa pressão, acho que todo mundo sente, e na verdade, uma pessoa do ensino fundamental, ela nunca vai compreender mesmo o que é estar no ensino médio, pelo menos assim, eu falo por mim. Eu achava assim, vai ser complicado, vai ser difícil. E eu também, eu tô no início, né, eu tô indo pro segundo ano agora. Mas assim, ano que vem é o meu último ano, eu fico pensando, cara, tá chegando mais perto. E às vezes a gente, lá no fundamental, a gente pensa, não, vai ser complicado, vai ser difícil, mas a gente não tem a ideia de como realmente vai ser. Só quem tá vivendo mesmo que entende isso. Então, um aluno no terceiro ano, ele tem muitas essas questões de poder entender o que é melhor para ele, que vai definir, na verdade, a vida dele. Se ele não passar, tem toda uma pressão da sociedade em si, já estipulada, que ele não passou, então ele é burro, ele é isso, aquilo, outro. Então, é complicado também, isso tudo também, pressão de família, pressão de amigos que passaram e essa pessoa não passou. Então, isso tudo envolve para um ambiente de tensão para esse aluno, né? E, assim, eu agradeço muito a instituição do Pedro II em si, como todos nós participamos, porque nós temos a oportunidade de ter arte, de ter música, sabe? De ter o bosque cultural. Infelizmente, agora na pandemia está sendo um pouco mais limitado essas situações, mas todas as atividades extracurriculares, não só como esporte também, dança, que eu também tive a oportunidade de fazer teatro no Pedro II, coisa que outras escolas não têm. Então, o aluno do terceiro ano, embora tenha essa pressão, está muito bem representado, talvez, assim, na nossa escola, com relação às atividades que muitas das vezes a gente pode participar. Tem escolas que não têm isso, né? Eu concordo plenamente. O Pedro II, ele tem uma aura, ele tem uma vibe, assim, falando que você se sente confortável, você se sente abrigado nele. Eu me sinto tão bem lá dentro, eu vejo cada matéria e, puxando o que a Vitória disse, realmente não tem como a gente tirar essas matérias, tem como a gente não desenvolvê-las tanto, igual a gente desenvolve, mas a gente precisa, é necessário, pelo menos eu acho, que a gente toque em certas matérias, porque como é que a gente vai conseguir decidir algo para nossa vida se a gente nem teve contato
com aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de física, mas eu nunca tive. Então, como é que você sabe que você gosta, sabe? Como é que você pensa que você vai ficar bem na faculdade se você nunca nem teve contato com a matéria? Então, eu realmente acho que é necessário a gente ter contato mínimo, né, com as matérias para a gente se sentir preparado. E o Pedro II é legal porque, por exemplo, a gente tem aula de desenho geométrico. Várias escolas não têm aula sobre isso. E é bom porque várias pessoas descobrem que gostam de desenho, dessa área mais da arquitetura, engenharia, por causa da matéria que o Pedro II mostra pra gente. E muitos outros alunos de outras escolas não têm esse contato, então não sabe se daria bem numa faculdade de arquitetura. E eu acho isso muito legal do Pedro II, dele colocar essas matérias como música, arte, desenho, e os cursos de teatro. Eu acho muito maneiro, muito legal. Pelo menos eu e o Thiago também, a gente entrou no Pedro II esse ano, né? Então a gente não experimentou muito o Pedro II, né, no presencial. A gente só teve uma aula uma semana. Então a gente, pelo menos eu, não consegui sentir tanto uma diferença, mas a maior diferença que eu senti é ter aula de música, né? Que isso para mim um dos principais motivos de eu entrar no Pedro II era esse. Mas mesmo assim daqui a pouco já não vai ter mais no próximo ano. Então isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, eu acho que deveria ser mais valorizado, sabe? Falando mais sobre essa questão, né, do Enem, por mais que eu tenha tido uma educação que preparasse mesmo não só para o Enem, mas para outras questões da vida, eu sinto que mesmo assim ainda sinto essa sensação de robô, sabe? Que às vezes a gente está ali, mas não tem um propósito. Acho que a gente é exposto, na verdade, muito cedo a essas questões sobre o que a gente vai ser, né? O que a gente quer da vida, para onde que a gente vai. Eu acho interessante se perguntar, né, se é papel da escola, fato, e eu particularmente acho que vim dando apoio ao aluno desde cedo para ele saber lidar melhor com essa pressão, né, saber lidar melhor com as escolhas e talvez lidar melhor com essa exposição a essas perguntas muito cedo, porque a gente realmente é exposto cedo a isso, né? Que a gente quer da vida. Pô, a gente tem 16, 17 anos, 18, alguns, não sei. Então, acho interessante se questionar isso. Eu, quando entrei no ensino médio, eu odiava matemática, odiava literatura, eu era muito ligado só a, tipo assim, história, sociologia, filosofia. Só que nesses últimos anos, nesse último ano, na pandemia, assim, eu despertei um amor por essas duas matérias que foi incrível. Eu comecei a perceber que não era que eu não gostava, é que eu não entendia. Então, eu acho que esse discurso, assim, de eu não gosto, eu acho que é muito, pode ser muito complexo. E eu acho que isso está muito colocado na reforma do ensino médio, né? E exatamente com esse discurso de você vai poder escolher o que você quer estudar, o que você gosta, o que você quer ser. E vocês conseguem enxergar como isso é um discurso com uma faca de dois gumes? Será que você se conhece realmente assim? Para dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A reforma, né? As obrigatórias vão ser só português e matemática, né? E se eu não me engano, inglês. Só que se uma escola não tiver a condição de dar, por exemplo, uma aula de música, ela não vai ter aula de música. Se ela não tiver professor, por exemplo, de artes, ela não vai ter aula de arte. A gente tá conversando aqui, a gente tá falando sobre, tipo, decisões que já tomamos ou estamos tomando, assim, mas que a gente que tem entre 16 e 17 anos. Então, assim, já passou uma grande parte da nossa vida e grande parte nessa história a gente estava indo para a escola. Isso que acontece mesmo, acaba sendo que você vai escolher alguma coisa quando você vai estar à disposição daquilo, né? Porque, reforçando o que a Lana estava falando, você não vai dizer que gosta de uma matéria sem nunca nem ter estudado ela. É essa questão do opcional, porque alguns alunos da escola municipal, por exemplo, que eu vim, alguns deles não querem nem fazer as obrigatórias, entendeu? Que tem na própria escola.
E se você deixar essas questões opcionais, acaba se tornando algo muito complicado, porque alguns, de repente, não vão querer fazer nada, entendeu? Eles vão estar ali fazendo as obrigatórias, e as opcionais eles meio que vão achar que é perda de tempo para eles, e isso acaba virando uma bola de neve, porque a pessoa vai enrolando, e de repente chega no final do terceiro ano e ela se pergunta, tipo, o que eu vou fazer, entendeu? Eu não sei se isso acontece com muita gente, eu não vejo as pessoas falarem muito disso, mas assim, eu fico muito estressada quando eu não consigo entender a matéria. E aí eu falo, biologia é o meu castigo. Mas biologia não é um castigo porque eu acho chato. Pelo contrário, eu acho muito interessante entender como é que o corpo funciona. Pô, é maneiro, cara, você saber a complexidade do corpo humano, por exemplo. Mas assim, é uma coisa tão complexa, é uma coisa tão difícil de entender que cansa. Entra aí o papel do professor. Quanto melhor ele explicar, não necessariamente tão aprofundado, mas o importante é ele fazer a gente entender mais ou menos como cada coisa funciona. E isso não só com biologia, obviamente, mas matemática, por exemplo. Eu tenho um professor que ele não só taca uma fórmula pra gente, explica como é que ele chegou na fórmula, pra gente poder entender que não é uma coisa decoreba. Eu sou aluna nova, né? Eu entrei agora, no período segundo. Quando eu estudei para passar no concurso, cara, eu apanhei tanto de matemática. Eu tava assim, caraca, eu não aguento mais, é muito chato isso, é muito chato, eu odeio matemática. Só que quando eu fui começando a entender o padrão das questões, fui começando a entender como funcionava, cara, eu fiquei me sentindo uma gênia. Eu falei, gente, é tão simples. Quando você entende, você se sente bem, você gosta daquilo. Então não é que você não gosta da matéria, você não gosta do fato de você não entender e você se sentir mal com isso. Você se sente burro, você se sente ignorante. E quando você entende, você se sente muito bem. Eu acho que é sobre isso, sabe? Não é sobre você desenvolver um gosto específico ou um desgosto específico por alguma matéria. É você entender um pouquinho de cada coisa. Porque aí, sabendo um pouquinho de cada, você vai saber o que você realmente gosta mais e você vai poder seguir por esse caminho, entendeu? Sétimo ano ou sexto ano, a gente teve aula com um professor de desenho, mas ele era um professor que quase ninguém gostava, porque ele fazia uma prova completamente diferente de todo mundo, dos outros professores. Ele passava tempo da aula só conversando, era uma coisa meio nada a ver, ele não dava a matéria direito, e todo mundo ficava meio na dúvida em tudo, ele não explicava direito, ele era muito subjetivo em tudo que ele dizia. E isso, assim, estressava a gente de uma forma tão grande. E no final do ano, eu olhei para tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele apresentava pra gente, eu parei, teve um dia que eu parei e fiquei pensando, cara, ele só queria explicar pra gente as coisas, ele só queria ensinar a gente a viver, a não olhar para uma fórmula e decorar aquilo, como bem falado pela Vitória. Não só ele, como outros professores de período segundo, eles fazem isso, eles apresentam pra gente o caminho para chegar até aquilo ali. E esse professor, ele fazia isso em tudo. E aí, por isso que ele chegava a ser até um pouco exaustivo pra gente, porque ele explicava tudo. Mas isso é muito importante, porque hoje, agora, quando a gente tem filosofia, a gente tem sociologia, isso faz a gente pensar mais nas coisas. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar é que o ensino médio, a escola, em geral, ela forma cidadãos, ela forma pessoas que precisam estar dispostas para argumentar sobre coisas. A filosofia, ela traz isso muito pra gente. Eu gosto muito de humanas em si. E isso traz na minha cabeça assim, caramba, eu penso isso, eu acredito nisso, mas por quê? Por que a gente acredita naquilo ali? Quais são os argumentos faltáveis? Quais são os argumentos para aqueles fatos que a gente acredita? E isso não só serve para a escola, mas para a formação do nosso caráter como pessoa. Se a gente olhar para esse tudo de profissão, de escola, de pressão, de tensão, existem pessoas por debaixo disso, que somos nós. Por isso que é tão importante um podcast como esse. Somos alunos, falando o que a gente sente, falando o que a gente acredita. Essa oportunidade que a gente está tendo, muitas escolas não têm. E isso é muito, muito assim, gratificante para nós. Eu já participei de uma feira de profissões no Pedro II de Realengo, onde foram apresentadas diversas profissões. Alunos do Pedro II fazem, hoje em dia, né, esses alunos na faculdade, eles separaram um tempo, foram no Pedro II para essa feira, e eles falavam quais eram os mitos, as verdades dessa profissão que eles escolheram, e como eles chegaram a essa conclusão de que queriam aquilo. E para mim, cara, isso foi incrível.
eu tinha muito uma visão de uma profissão só, mas quando eu fui vendo as outras, eu fiquei, cara, eu me interesso por isso também. Pô, essa matéria é legal para poder estudar também. Então, essas feiras de profissões acho que deviam acontecer mais vezes. Estava ouvindo a Vitória aqui, eu me identifiquei muito, porque assim, eu em física e química, eu também devo ser tipo ela, assim, eu sou um pavor, assim, eu quase não entendo nada, mas eu entendo, por exemplo, essas matérias são importantes para a minha formação, né? Do mesmo jeito que elas são importantes para a formação, eu acho que também deveria estar presente as outras matérias, né? Então tem o desenho que entra no ensino médio do Pedro II, que é muito legal, artes, música, porque essas matérias também não são tão valorizadas quanto. Porque talvez um aluno que está fazendo ali física e química, ele não está entendendo nada, talvez ele se identifique com uma música, com arte, ou então com outras matérias que estão aí no futuro para vir que a gente ainda não conhece, né? Eu acho interessante realmente a gente ter contato, né, com as matérias que às vezes a gente pensa que a gente não gosta, e por mais que a gente vá continuar não gostando, faz parte da formação, né? Faz parte da gente entender o básico do que já se sabe cientificamente. E também acho bem interessante essa tendência que a educação, pelo menos a educação que a gente tem contato no Pedro II, que ela está seguindo, que é realmente de fugir daquela linha de decorar as coisas e você passar a entender. E aí complementa até o que a Lívia falou desse professor que a gente teve aula com ele no 8º ano, que durante todas as aulas dele ele tentava fugir de passar a receita de bolo pra gente, da gente só gravar a fórmula, gravar o que fazia, não, e de fato entender por que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, para que a gente está fazendo, entendeu? Então acho que essa é a linha que a educação precisa seguir, tentar fazer o aluno entender, para que ele possa aplicar isso na vida dele em algum momento. Eu estudei num colégio particular mesmo. Eles botam o 9º ano junto com o pessoal do ensino médio, tipo, no mesmo corredor, assim, para o pessoal já ir se habituando. E aí tem uma coisa chamada CPEM, Semana das Profissões do Ensino Médio. Era uma semana onde as aulas acabavam um pouquinho mais cedo, e aí tinham várias palestras durante o horário das aulas. Cara, eu descobri umas profissões que, assim, que eu não fazia ideia nem de que existiam. Tipo assim, sabe, no aeroporto, pro avião pousar, tem que ter um cara lá em cima, na torre de comando, na torre de observação, para poder falar, não, ó, agora pode pousar. Esse tipo de profissão que eu falei, cara, o que um cara desse precisa estudar? Oceanografia. Para mim, era tudo biologia marinha, era tudo biologia e na verdade não, são áreas que a gente nem conhece, a gente não faz ideia de que existem. Eu acho muito interessante que todas as escolas fizessem isso sim, que é muito importante, muito importante. Platão, na República, né, ele falava sobre como a sociedade ela devia ser montada. E ele dizia que tinha que ter, tipo, uma escola. As pessoas que não conseguissem passar, elas deviam ser retiradas e colocadas para trabalhar, né, no nível de instrução que elas têm. Os últimos anos, lá em cima, seriam os reis filósofos que governariam a cidade. Mas esse modelo continua até hoje, assim, mas não exatamente como Platão falou, né? Você vê que as pessoas vão fazendo a escola e, ao passo que elas vão saindo, elas vão trabalhando naquele nível de instrução que ela tem, né? Tem civilizações que não têm uma escola, por exemplo, a civilização indígena não tem uma escola. E como a gente está inserido, então, nessa civilização ocidental, a gente teria que pensar assim, já que, então, o nosso destino é fazer essa prova, fazer o Enem, será que não dá, ao mesmo tempo, a gente também crescer como pessoa? Será que a educação, para além de nos preparar para o Enem, será que ela também não pode nos preparar como cidadãos, como pessoas criativas? Creio que sim, a escola ela prepara o ser humano para o trabalho que ele vai enfrentar para o resto da vida. E ao passar dos anos, você tem que trabalhar mais ainda, poder se aposentar, né? Eu acho que a escola ela dá responsabilidade em questão de horário, responsabilidade com trabalhos. Você vai ter que fazer muitas coisas sozinho, sem seus pais, sem seus amigos. E isso é uma dedicação que o aluno tem que ter com ele mesmo, com a organização dele. Isso a gente aprende já na escola. Isso cria seres humanos capazes de se organizar, capazes de debater. Toda a matéria em si, ela traz muitas consequências positivas para a vida normal, assim, de um dia a dia, né, de uma pessoa. Tanto para a criação do caráter, que começa dentro de casa, pela formação, pela criação dos pais, mas a escola tem um papel muito importante, assim, dizendo por mim, a minha mãe é professora, aprendendo com ela, eu tenho a noção de como os professores têm importância na vida do aluno para a construção do caráter também, mas isso vem de casa também. Para mim, artes é uma matéria em que eu posso, assim, relaxar comigo mesma.
posso me expressar. Eu gosto muito disso também, então facilita. Tem filosofia, tem sociologia, tanto a música também. Então são possibilidades em que vai formando essa pessoa, porque um dia a gente vai ser pessoas que trabalham, pessoas que votam, pessoas que precisam se posicionar contra e a favor de certas coisas, e no convívio com outros seres humanos, os primeiros amigos, né, os primeiros inimigos também. E isso a gente aprende na escola. Sobre o que a Vitória estava falando, que eu lembrei aqui, dessa questão de privilégios até que a gente tem em fazer parte do Pedro II e tal, tipo, o pessoal que foi para algumas feiras, que puderam ver algumas coisas assim diferentes e que trouxeram a elas algumas coisas interessantes, assim, alguns pensamentos. E às vezes isso não acontece em muitas escolas. Eu, por exemplo, na minha antiga escola, eu acho que eu devo ter ido numa feira uma vez. Eu sou muito feliz pelo Pedro II dar uma grande importância a essas coisas. É importante a gente reconhecer realmente o privilégio, né? Como o Thiago estava falando, que a gente tem de ter contato com isso. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que já terminaram a escola recentemente. Eu pergunto, já teve aula de música, de algumas coisas assim, a pessoa fala que não. E a gente vê como é exclusivo de poucas pessoas ter aula disso. A gente também pode fazer um paralelo disso com o fato da escola realmente formar um cidadão ou preparar uma pessoa para um concurso. Acho que é importante fazer essa pergunta. Se a escola está preparando um cidadão ou está preparando a gente para um concurso. Sobre estereótipos. Eu estudei em 3 escolas diferentes. Os alunos da minha primeira escola, eles pensavam muito quadrado, muito dentro da caixinha. Às vezes viravam pra mim e falavam, fulano é maluco. Aí eu ficava assim, tá, mas o que é ser maluco? Não, ser maluco é porque a pessoa não é normal. Aí eu, tá bom, mas o que é ser normal? Aí as pessoas viravam, lá vem a filósofa. Ai, você filosofa muito. Aí eu ficava, caraca, mas eu tô levantando uma questão totalmente válida, entendeu? E aí, assim, cara, isso, a escola tem alguma culpa nisso. Não é só a criação da pessoa em casa, sabe? Esse negócio de impor estereótipo, o que é certo e o que é errado, não existe absoluto nisso. É tudo muito relativo. Aí, cara, os meus amigos que ouvirem esse podcast vão olhar pra mim, caraca, a Vitória não entende nada do que ela fala. Aí eu fico, gente, mas é uma coisa tão lógica. Eu lembro que na aula de geografia, foi agora no Pedro II mesmo, perguntaram pro professor assim, não, professor, qual o seu posicionamento sobre isso? Quando perguntaram isso, eu fiquei meio com medo, porque quando eu entrei no Pedro II, as pessoas viraram pra mim e falaram, cuidado, porque tem muita coisa de doutrinação lá. Aí quando fizeram essa pergunta, eu fiquei pronto, o professor vai começar a dar uma aula tendenciosa. Aí me surpreendi. O professor virou e falou bem assim, olha só, eu posso até dar a minha opinião, mas eu não tô aqui pra fazer vocês concordarem comigo, eu tô aqui pra fazer vocês pensarem por si próprios. E pra vocês chegarem a uma conclusão sozinhos, entendeu? Eu fiquei tão feliz quando ele falou isso. E ele é tipo assim, o ídolo da nossa turma, todo mundo adora ele. Eu lembro que quando eu tava me preparando pra fazer a prova do Pedro II, tinha uma questão de uma prova anterior, de outros anos do Pedro II, que tinha um texto que falava mais ou menos sobre que a escola tem que ser um lugar que tem que ter pássaros, comparando com os alunos, e tem que deixar eles voarem, não deixar eles presos, né? E eu me lembrei na hora. Eu já vi esse texto. Então, eu vi estudando pro Pedro II, pegando provas antigas. Foi isso mesmo, eu vi. Então, exatamente. E aí bota a gente pra pensar um pouco, né? Qual que é a escola que a gente quer? Uma escola que bota a gente pra pensar. A gaiola, né? Uma gaiola, né? Pois é, exatamente. Que deixa a gente livre ou que deixa a gente preso. Exatamente. E isso tudo influencia, né? Como a gente vai ser na nossa vida, então... A gente deve lembrar um pouco do passado, né, gente? Que o Pedro II, ele era a referência, como devia ser a escola no Brasil. Antes de existir, né, um MEC, assim, uma base da educação, de como ela deve ser, o Pedro II era essa base, né? Se o Pedro II fosse uma base hoje em dia para todas as escolas, essas escolas teriam que ter muito investimento em educação, né? Tem que ter um investimento absurdo. Eu penso que essa demonização do Pedro II, esse olhar que tentam jogar pelo Pedro II, é exatamente para isso, para mostrarem assim, não, o Pedro II ele é uma escola doutrinadora, a gente não pode seguir esses métodos, a gente tem que reformar. Por quê? Porque tem todo o interesse, né, por trás de não querer educar as pessoas, né, quererem que as pessoas não pensem, não ajam por si mesmas, né, que elas apenas trabalhem, que elas virem apenas mão de obra. Benjamin Franklin tinha uma frase que é: o investimento em educação é o investimento que mais rende juros no mundo, alguma coisa assim. E eu fico me perguntando, por que então não há um investimento em educação? Quem tem esse interesse em não investir e não melhorar o país? Eu fico me
pensa nisso. Dá até pra gente pegar um pouco dessa reforma do ensino médio, como está sendo levada a educação, né? A gente pode ver que agora, algumas escolas, né, a gente não precisa citar nome, mas tem alguns grupos de escola, até falando sobre essa parte do pássaro preso, do pássaro livre, algumas escolas estão com esse foco meio assim, mais conteudista, muito forte, muito dentro da caixinha, como a Vitória falou. Muitas dessas escolas têm donos muito ricos e, como qualquer coisa no capitalismo, só querem pensar no lucro. Então, acaba que então eles vão priorizar mais as coisas que os pais vão dar mais atenção, como português, matemática, até porque alguns pais só querem pensar no aluno passar no Enem, né? Então acaba que eles não querem investir nas outras coisas. Eu acho que a pergunta dele foi mais ou menos essa. A gente está formando cidadãos para fazer o Enem ou a gente está formando cidadãos para votar e influenciar no país, etc. A gente está formando cidadãos para pensar por si próprios ou para passar no Enem? E eu acho que o papel da escola é saber conciliar as duas coisas. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa fazer os alunos pensarem, a gente tem um Enem para fazer. Então também não dá para largar o Enem, chutar o Enem. Tem que ter as duas coisas. Quando eu estudei na minha segunda escola, eles sabiam conciliar bem as duas coisas. E eu achei interessante. Botavam muita questão do Enem pra gente fazer, muita questão de vestibular. Não só Enem, né? Eu tô falando do Enem aqui, mas vestibular em geral. PUC, UERJ. Mas ao mesmo tempo, eles traziam essas questões pra gente. A reforma do ensino médio vai tirar a obrigatoriedade das escolas de dar arte, filosofia. Imagina assim, você acha que a escola particular ela vai deixar de dar sociologia, de dar arte? É claro que não. A escola particular vai querer formar o melhor possível. Vai ter gente que vai pagar muito para ter um filho bem formado, né? Tem gente que paga muito dinheiro para formar o filho, tipo assim, por mês, mensalidades que cobrem a renda da minha família toda junta. Então, assim, isso se apresenta nesse caráter elitista, né? Porque vai poder se formar como pessoa só aquele que tem dinheiro, enquanto o que não tem vai estudar só português e matemática. Exatamente. E para você estudar num colégio bom, com a qualidade boa, sem pagar muito caro, você tem que passar num concurso bizarro e difícil. Tanto que, assim, eu tentei, Pedro II, gente, a gente tenta os sorteios, né? Que aí também não depende da gente, é pura sorte. Mas, assim, eu tentei os sorteios no primeiro ano, aí eu tentei a prova no quinto ano para passar pro sexto, eu tentei a prova no sexto ano para repetir, passar pro sexto, eu não consegui. Tentei a prova no nono ano, não consegui, eu só fui passar na primeira série para repetir. Então, assim, na última tentativa eu consegui. A dificuldade que é para você estudar de graça num colégio relativamente bom, né? Assim, o perrengue que você passa para conseguir isso, entendeu? Eu passei a vida, né? Foi a minha vida inteira. Eu tô fazendo só o ensino médio no Pedro II. Mas eu passei a vida inteira catando o Pedro II. Não deu. Sim, só deu certo agora no final. E isso porque eu tive base de outras escolas. Agora, quem não consegue ter essa base que eu tive, vai passar uma dificuldade enorme. Relembrar uma fala do Vinícius, que ele falou sobre que os pais, eles desejam para os filhos em si, é que muitas das vezes eles querem que os filhos aprendam português, matemática, as matérias básicas, como ele falou. Mas o mais interessante de olhar para isso é que nós, um dia, também seremos pais. E o quão importante tem sido a educação para a gente, é que a gente não tem essa posição que muitos pais têm. Eu, assim, agradeço a Deus por não ter tido uma criação desse jeito. Meus pais, eles são super abertos comigo, são super meus amigos, eu posso falar com eles, sabe, eu tenho liberdade. Mas muitas pessoas não têm isso. E, de fato, acontece. Muitos amigos meus não têm conversa dentro de casa. Então, o quão importante tem que ser a escola para abrir também essas mentes de pessoas que não têm isso dentro de casa. Então, ela pode ter introdução a matérias e a assuntos em si também, que vão chamar a atenção e que possam quebrar esse paradigma de que filho de executivo também tem que ser executivo, ou filho de médico também tem que ser médico, ou filho de pedreiro não pode ser médico, né? Que são estereótipos também. Filho de pessoa de comunidade não pode ser engenheiro, não pode ser, né, um arquiteto, né, um professor, e não é assim, né? Eu também me identifiquei com ela, com a Lívia, né? Que meus pais também têm uma relação assim com eles, super tranquila. Mas tem pais que só pensam no filho, que querem passar no Enem e vai fazer a faculdade, pronto, acabou. E não pensam no outro lado da vida, né?
E aí também, se um grupo de empresários percebe que tem essa clientela, né, ele vai moldar um negócio voltado para isso, né, para esse tipo de cliente. Né? Ter muitas matérias na escola que são necessárias para esse tipo de pensamento, né, para esse pensamento mais crítico, tipo filosofia, sociologia, até música também, né, uma parada mais cultural que abre um pouquinho sua mente em relação a outras coisas. E voltando já na parada da reforma, eu acredito que isso vai ser muito perdido, porque quem não escolher ali fazer a parte da área de humanas ali, né, não vai ter nem filosofia, não vai ter sociologia, não vai ter nada desse tipo de coisa, por exemplo. Isso é um negócio meio, acho, bastante negativo, assim. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é a rivalidade entre o ensino público e particular. Não chegaram a falar nada pra mim, mas eu lembro que eu cheguei no Pedro II e eu escutava coisas do tipo, não, aquele pessoal de escola particular não sabe o que a gente passa, aquele pessoal de escola privada, e eu ficava tipo, pô, como assim, cara, aquele pessoal, assim, falavam com uma conotação negativa, sabe? E eu ficava, cara, não tem que ter essa rivalidade. Assim, eu acho que a escola poderia falar um pouco sobre isso. Os professores em si tocar nesse assunto. E professores, eles mesmos, eles dão aula em escola pública e em escola particular. Eles são os que mais vivenciam os dois lados, sabe? Essa experiência, Vitória, me lembrou bastante coisas, porque até o meu 6º ano eu também estudei em colégios particulares. Eu passei no 6º ano, eu fiz 6º ano fora e fiz 6º ano dentro, né? Porque não tem prova pro 7º. Então eu fiz 6º ano 2 vezes. O meu 6º ano no Pedro II foram de matérias muito diferentes, né? Do que eu havia visto antes no meu 6º ano de fora. Então, matemática, português era bem mais leve, porque, claro, eu estava estudando para o concurso, então eu entrei com uma matemática e português de 8º ano. Isso também é um desnivelamento que eu senti muito ali dentro, então eu desacelerei e foi um pouco ruim para mim essa experiência. Mas, por exemplo, biologia, que no caso era ciências, né, me pegou de surpresa, porque as ciências que eu estudava fora não era ciências do Pedro II. Eu fiquei muito mal mesmo em ciências no meu 1º ano do Pedro II. O pessoal do Pedrinho não, já era melhor do que eu, então tem essa diferença, né? Do Pedrinho para o Pedrão, no Mental 2, há uma mudança muito grande. Eu via meus amigos que tinham pouquíssimas matérias no Pedrinho, enfrentando matérias que eles nunca tinham visto na vida, então essa transição era muito complicada para eles. Mas eu, por outro lado, já estava tão acelerada por causa do concurso que eu estava meio que me sentindo desacelerando, então foi uma experiência muito difícil que a gente estava vivendo e de certa forma distanciou a gente ali dentro também. E falando do ensino médio, pelo menos eu me senti muito amparada do 9º ano para o 1º ano. O 9º ano ele veio com peso e foi um dos melhores anos, na verdade, acho que até agora foi o melhor ano da escola para mim, onde eu aprendi muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu tive um amparo muito grande de professores e amigos ali do meu lado. A gente já se conhecia muito, isso é uma coisa muito boa do Pedro II também. Não entra e sai muita gente, então você está junto com aquela pessoa há muito tempo, já cria um laço muito mais forte. Não só com os amigos, mas com os professores também, o que é, para mim, essencial para o crescimento ali dentro. A gente pode contar com os outros, né? E não só quem está ali dentro de sala de aula, mas os bosques culturais, os intercamps. Gente, como eu me divertia. Que pena que a gente está em pandemia, é uma tristeza. O Iório pode falar disso também, né? A gente participava do mesmo time de handball. E, assim, introduzir o esporte, introduzir essas matérias, essas atividades que fazem com que a gente se interaja, não só em turmas, mas em escolas, né? E intercolegiais, que a gente competia com pessoas de outros colégios, competia com pessoas de outras cidades. E isso pra mim era incrível, porque a gente tinha essa ligação. O Pedro II proporcionou isso pra gente, né? Ele carrega uma história tão grande, né? Tão assim, gigante de resistência, de história mesmo, com relação ao mundo que a gente tem vivido, que esses estereótipos que existem aqui fora não falam nem um pouquinho de quem a gente é lá dentro. Por exemplo, eu cheguei no Pedro II, eu vi uma representatividade dos alunos que eu nunca tinha visto. Esse negócio de grêmio, de representante de turma, falando assim, com a imponência que eles têm, defendam o colégio, sabe?
tipo, a gente gosta de estudar aqui. Nos outros colégios não, era tipo, nossa, que tortura, não quero. Esse orgulho que vocês têm de estudar no Pedro II, e essa coisa dos alunos terem voz, o SOEP ser uma ponte entre os alunos e a direção, e o SOEP ser uma coisa tão acessível, no particular não tem esse SOEP, é a coordenação e a direção. E a direção a gente nem sabe quem são os diretores, a gente sabe quem são de nome, assim, de rosto, mas a gente nunca nem falou com os diretores. A gente conhece a coordenação, que é pra onde a gente vai quando leva bronca, quando vai levar esporro, é pra ir pra coordenação. Tem essa conversa, esse SOEP, cara, eu achei tão maneiro isso, achei tão legal. E o Grêmio também, né? O Grêmio é uma coisa muito interessante, porque você dá voz pros alunos, né? Quem estuda lá, né? Você dá voz pra quem estuda lá, para as pessoas mais importantes dali, né? Assim, acaba que na escola particular eles dão muita voz para os pais dos alunos, porque é de onde realmente vem o dinheiro. Mas os alunos também são importantes, gente. A gente existe, a gente não é um monte de bando de robozinho que vocês podem controlar. A gente vai virar cidadão um dia, a gente precisa ter o nosso lugar, né, de fala, sabe? E realmente, o Pedro II tem essa parada que eu acho muito bizarro, que é tipo assim, tem toda uma proximidade, tem toda uma intimidade geral, sabe? De quem é Pedro II, Exato. quem é Pedro II. Exato. Tipo, você olha, você sabe, você se comunica. E o Pedro II, ele é um abridor de mente, pelo menos pra mim. Sim. Um negócio muito assim, ele traz muita oportunidade, ele traz muito diálogo, isso que a Vitória falou agora. Tipo, isso de ter Grêmio, essas paradas, a gente tá sempre dialogando com, teoricamente, quem tá acima, sabe? A gente tá sempre querendo reivindicar nossos direitos e tal. Eu acho isso, tipo... Acho isso muito impressionante, porque, pelo menos na minha visão, antes de entrar do Pedro II, isso não era um negócio existente, sabe? Tipo, não era um negócio que fazia sentido pra mim. Exato. E é isso. Você começa a questionar, você começa a desenvolver um pensamento mais crítico, e eu acho isso maravilhoso, porque isso é um tipo de coisa que diferencia, tremendamente importante, inclusive, muito bom comentário das duas. Eu achei muito legal isso que a Vitória falou, da questão da representatividade dos alunos, né, de Grêmio e tal, e realmente é uma coisa muito importante e que difere muito dos colégios particulares, né? Você não é visto ali como cliente, você é visto como aluno. Inclusive lá em Realengo, né, que é o meu campus, a gente ficou um bom tempo sem Grêmio e você vê que um bom Grêmio faz diferença, né? Agora tem uma chapa que já tá aí há uns 2 anos, se eu não me engano, à frente do Grêmio, e eu acho muito importante também, eu sou representante de turma, então é essencial para que os alunos de fato se sintam ouvidos. As escolas assim que não tem, é importante, às vezes, a própria escola conscientizar os alunos, né? Promover a eleição do representante, promover um Grêmio, alguma coisa assim, mas que algo que seja organizado por alunos, entendeu? Falando sobre isso do pertencimento, né, que os alunos têm do Pedro II, né, é muito particular isso. Quase nenhuma outra escola você vê esse movimento dos alunos se reunindo, tendo tanto orgulho de fazer parte de um colégio. Um colégio que eu estudei, tudo bem, todo mundo gostava do colégio, mas era só o colégio que a gente estudava. Parece que quem é do Pedro II veste a camisa e fala, eu sou do Pedro II, sabe? Tem essa diferença. E eu já sabia que era mais ou menos assim, porque minha mãe é ex-aluna, então ela sempre falava, pessoas têm uma ligação muito forte com o Pedro II, eu sinto isso. Fizeram um post no Instagram dos ex-alunos, ex-professores, ex-funcionários, falando do corte de verba, falando que não pode acontecer e tal. E o pessoal chorando no final. O pessoal, cara, cantando o hino, assim, batendo no peito, sabe? Eu sou do Pedro II, eu defendo o CP2. Eu achei muito maneiro isso. Mas ao mesmo tempo que eu sou do CP2, eu posso me unir a outras escolas também, sabe? A gente tem que se unir, a gente não tem que falar eu sou do CP2 e você é do Santo Agostinho, você é do Notre Dame, você é do Santo Inácio. Não, é todo mundo aluno. Então esse negócio do eu defendo o CP2 é muito maneiro. Eu acho que todas as escolas tinham que ter isso, mas também elas tinham que ter uma união entre si também. Mas isso é muito único também do Pedro II, porque o Pedro II tem vários colégios, né? Então isso ajuda muito, né? Exatamente. A gente vê o Pedro II como uma nação. E como a Vitória disse, a gente realmente precisa ter uma união, porque somos todos estudantes. Então, a gente passa por coisas parecidas. Ah, não é a mesma instituição. Não é.
mas, querendo ou não, a gente tem quase as mesmas matérias. Então, realmente, é bem necessário ter essa união entre as escolas. Assim, gente, quando uma classe ela consegue se unir, se organizar e ser representada, ela consegue lutar muito mais facilmente pelos seus direitos, né? E o Pedro II é uma prova disso. Esse debate aí é incrível, Vitória, que você trouxe. Assim, a minha vida toda eu estudei em escola pública. Eu só estudei o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental em escola particular, porque, olha só, no jardim de infância me colocaram para fazer uma prova. Aí nessa prova eu passei por uma bolsa integral numa escola particular que tem aqui em Caxias. Olha só, no jardim de infância, no CA, gente. Colocar a criança já para fazer uma prova. Depois eu só fui por escola pública, aí passei pro Pedro II. E assim, eu nunca tive essa visão negativa de uma pessoa de uma escola particular, sabe? Eu sempre tive a visão assim, pô, a gente é estudante, a gente tá no mesmo barco, sabe? Quando uma pessoa tem esse desdém, né, com um aluno de uma escola pública ou um aluno de uma escola particular, não tá se ligando na classe estudantil, tá se ligando mais em ações pessoais. Uma classe estudantil bem unida assim, ela poderia fazer muito mais do que apenas um grêmio, né? Ela poderia fazer pressão até, tipo assim, políticas públicas, sabe? Seria algo muito maior do que... Exatamente. Inclusive existem, né, diversas organizações dentro do próprio Pedro II existe isso, que é o CONGREP, né, que é o Conselho de Todos os Grêmios Juntos, e existem também outras organizações para juntar realmente estudantes do Rio de Janeiro, estudantes do Brasil. Quanto mais organizada, é o que o Caio falou, né, quanto mais organizada for essa luta, mais resultados ela pode trazer. É isso, né, e também passar a mensagem, assim, pro ouvinte de participar, né, tenta participar de atividades na sua escola, porque, assim, é imprescindível os benefícios e direitos que isso pode trazer. É aquela parada, né? Tipo, você tá fazendo parte de uma coisa maior, sabe? Agora não é sobre você e o que você quer. Agora você tá tendo que representar toda uma galera que tá ali precisando de você, sabe? Eu acho isso muito maneiro. Eu entrei pro Grêmio esse ano, cara. É realmente uma experiência mesmo, sabe? Você tem que assumir um compromisso de fazer várias paradas, organizar evento, tá sempre falando com todo mundo pra saber o que eles estão achando e tá sempre em contato com a direção, né? Com coordenação, direção, SOEP, reitoria muito de vez em quando. Então, cara, realmente uma experiência no sentido da palavra. Então, pessoal, a gente chega ao final e a gente vai dar agora nosso salve aí, né? Eu quero mandar um salve para todos os estudantes que estão passando por esse processo do IAD, que realmente é complicado, mas no final dessa pandemia tudo vai voltar ao normal. E eu queria mandar um salve para todos vocês aqui do podcast também, que eu gostei muito do papo de hoje, porque, querendo ou não, a gente não tem muito espaço no dia a dia para falar sobre isso. Então, é isso aí. E o meu salve vai para todos vocês que estão aqui nesse podcast. Eu confesso que foi uma experiência muito legal. Espero participar mais outras vezes aqui. Para você que está aí do outro lado da telinha, gostaria de mandar um salve para você também, você que ouviu o podcast até aqui no final. E também gostaria de mandar um abraço especial para o professor Pedro, que está aqui no grupo sempre de frente, proporcionando o melhor. E o professor Paulo, que foi o professor de música do campus Niterói, que chegou até mim para poder estar aqui. Abração para vocês dois e para todos que estão aqui no podcast. Eu vou agradecer o convite aqui que o Pedro me fez, agradecer a galera aqui pela ótima recepção e mandar um beijo para os meus pais e para os meus amigos que estão sempre me apoiando. E obrigado, galera. Bom, queria agradecer aí a todos que ouviram até aqui. Espero que se você ainda não é um aluno do Pedro II e você ainda tem como entrar no Pedro II, faça, porque é uma experiência assim, que é totalmente diferente. Assim. E é isso, espero que você tenha gostado. Eu queria agradecer ao professor Paulo de Niterói, que me chamou para vir aqui, e ao Pedro também, e a todo mundo que estava aqui presente nesse papo maneiro. Agradecer a oportunidade, na verdade, de vocês. Foi muito, muito, muito gratificante estar aqui com vocês, assim, expressar o que eu acredito, o que eu tenho em mente, e a alegria que é participar do Pedro II como aluno, e que vai marcar para sempre a nossa história, né? Como o nosso hino fala,
nós levamos nas mãos o futuro de uma grande e brilhante nação e ela vai ser construída a partir de nós. E queria agradecer aos meus pais que continuam acreditando em mim como pessoa, como a mulher que estou me tornando, todo o esforço que eles fizeram para que eu pudesse entrar no Pedro II pelos cursos que eu fiz. E agradecer a Deus também, né, que faz tudo incrível na minha vida. Bom, queria mandar um abração pro professor Léo de música, lá do campus Realengo. E mandar um beijo também para todos os estudantes do Pedro II, para todos os professores de música e outros professores também. E é isso, agradecer muito pelo convite e dizer que eu estou à disposição sempre que precisarem. Assim, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui, vocês mandaram um papo bem maneiro, achei divertido, acho que devia acontecer de novo. Queria também agradecer o convite, né, que eu já tinha escutado algumas vezes, Luana e Caio estão sempre fazendo um trabalho maravilhoso. Mandar um salve aí pro pessoal que é representante lá comigo no centro, salve aí pra vocês, Ayrton, Dudu, da minha turma, vocês são maravilhosos. Mandar um salve também pro pessoal do Grêmio lá do centro, não só do centro, mas também de qualquer Grêmio aí, vocês são também muito maravilhosos. Mandar também um salve pro pessoal do handball. O pessoal do handball, vocês jogam demais, tá? Queria muito poder estar jogando qualquer coisa aí com vocês são muito bravos. Mandar um salve também, deixa eu ver pra quem mais. Mandar um salve aí pros meus amigos lá do centro. Salve aí pra vocês, se vocês estiverem escutando aí, queria mandar esse salve pra vocês. Queria mandar também um salve pra minha família. Vocês são minha família, né? Então eu acho que vocês sabem já que vocês são importantes. Queria mandar um salve também. Deixa eu ver, tem mais alguém pra mandar salve. Só pra garantir aqui que não vai ficar ninguém de fora, tá? Mandar um salve pro pessoal do Espaço Musical aí, ó. Não sei se vai ter gente que fez aula comigo aí observando, tá? Um salve pra vocês também, que se estiverem passando por aqui. E acho que de salve é só, cara. Queria agradecer aí por vocês terem me chamado pra isso, que achei maravilhoso. E deixar aí meu consagra Caio finalizar. Meu salve vai para os alunos, assim, todos os alunos assim do Brasil. É uma longa jornada, mas na educação vocês podem se tornar o que vocês quiserem de verdade, gente. E um salve também para todos aqueles que não se sentirem salvados, tá? Gente, foi isso. Foi muito legal fazer esse episódio com vocês. E é isso, valeu. Você ouviu As Brechas do Momento, o podcast quinzenal das equipes de educação musical dos campos Niterói e São Cristóvão 3. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê like e ative o sininho para receber notificações quando tiverem novos episódios. Um abraço e até a próxima brecha de algum momento. E aí, Pedrão, estamos aprovados na sua visão, Pedro? Profundo. Deve estar conversando por fora. Oi, gente, eu sou a Vitória Almeida, eu sou do Campus Centro e tô aqui junto com o Daniel, que também é do Campus Centro. Ai, pô, deixa eu começar de novo. Corta isso aí, Pedro. Vai lá, take 2. Vai, take 2. Corta. Caraca, nossa. Peraí, como é que foi? Me perdi na história. Olha só. Você sonhou que ligou o despertador? Eu sonhei que liguei o despertador. Tá, não, acontece diretão comigo, diretão. Não, é horrível. Fica tranquilo, não se sente mal não, porque acontece muito. Não, assim, se quiser até grava uns diálogos aleatórios pra fingir que eu falei mais coisa, não tem problema não. Isso aí, gente. Aí depois você vai lá e edita isso aí, tá, professor? Já pelo amor de Deus. Mas o que vocês acharam aqui, pessoal? Vocês gostaram do podcast? Cara, pô, achei maneiro. Só o Pedro tá gravando ainda, muito né? Bom, tô vendo, o Pedro vai botar uma parada dessa pra gente. Vai sair no making off isso aqui. Pô, adorei, vocês são gente boa demais. Pô, foi maneiro, gostei muito. Vai sair no corte das brechas do momento isso aqui. Pelo fato de eu ter chegado atrasado, se quiser me chamar de novo aí. Se quiser chamar também o Thiago, que também caiu aí no meio, coitado. Aí ele vai chegar atrasado de novo. Não, aí não tem como. Eu vou mandar agora aqui, vou deixar. Aí, gente, me chamem pra qualquer banda de música aí, qualquer coisa. Eu também, eu toco violão, eu faço o que vocês quiserem. Eu aprendo a tocar bateria, eu faço o que vocês quiserem. Eu não tô podendo tocar porque eu tô com o punho quebrado, mas
tirando isso. Sei Nossa. fazer Eu tava de fio malabarismo. quebrado, gente. Se precisarem de um baixista, eu tô aqui também, gente. Ah, mano, o cara é baixista, para, mano. O Thiago toca violoncelo, se quiser um violoncelista. Nossa. O cara toca violoncelo, para também, mano. Nem Muita existe. Nem existe Muita violoncelo. classe. Eu e o Caio tocamos teclado, se quiserem aí, tamo aí. Eu achava muito diferente, que eu achava que eu tocava baixo, tá ligado? Não conheço nenhum baixista, agora eu conheço um cara que toca violoncelo. É, não, Ele toca numa realmente. orquestra, eu acho. Realmente, cara. Gente, tem muito vamos- teclado nesse grupo, eu também toco. Eu toco o violão, o teclado e um violino aí, gente. Se vocês quiserem uma banda de um homem só, tô aí. Se vocês Vai quiserem tocar os três produzir ao mesmo alguma tempo? coisa, eu consigo mexer aqui no programinha de edição de música e eu deixo tudo resolvido. Olha, temos até um produtor musical já. É. Um produtor já. Alguém aqui é baterista, gente? Eu não ouvi ninguém falando que é baterista. Eu arranho, mas. É, não sei muito não. arranhar, mas é que eu nunca falo quando eu arranho, tá ligado? Porque é aquela parada, se a pessoa me pedir pra fazer alguma coisa, eu não vou fazer. É, Exatamente. Eu não vou fazer. Eu também sei coisa de violão, mas eu não falo que eu toco violão, tá ligado? Eu também não. Qual é o gosto de sorvete do episódio? E aí? Napolitano. A gente já não Mas- decidiu essa. É napolitano, pô. É, já tava Napolitano, Não, a resposta napolitano. não muda. Não Tá muda. atrasado, Caio, tá atrasado, Caio. Mas pra mim tem que ter flop, gente. Pra mim tem que ter flop. Por quê? Não, Cara, O napolitano. Focus fica na brecha do negócio, né? Fica na brecha do momento. Napolitano não, porque o de chocolate é ruim. Verdade. É, não, napolitano, tira o chocolate, coloca flocos, fechou. Tira o Boa. chocolate. Pronto, ó, acabou, é isso aí. Jesus. Chocolate, como assim, gente? Chocolate é a melhor parte da napolitana. Ah, É, pelo não. amor de Não, então vamos aí fazer o você seguinte. cometeu um crime de ódio, A Caio. gente pega o napolitano, a gente tira o chocolate, dá pro Caio e pega o flocos. Pronto. É, pronto. Resolvido, todo mundo olha, sai feliz. Cada um compra um sorvete, pronto. Ó, O João compra pra todo mundo, eu apoio também. Cadê a produção pra mandar pra Nada. gente aqui, pros convidados, hein? Cadê? verdade, a Cadê? gente tem que ser patrocinado pela Nestlé. Nestlé, que bom. Fala que bom, fala que bom. Que bom. Aí, É, colocar, então. aí colocar no final assim, esse podcast é um oferecimento de